Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus. Estamos numa série de estudos estudando o livro do Apocalipse e estamos aprendendo como interpreta as profecias contidas neste livro sagrado. Hoje, amigo e querido ouvinte, eu vou estar falando sobre as 7 fases da igreja. Portanto, prepare o teu coração, prepare a tua Bíblia, faça suas anotações e vamos juntos mergulhar nesta poderosa revelação. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: O que vês, escreve num livro e manda-as para as 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Veja que aqui no capítulo 1, João ele vai receber uma ordem de Jesus. O que vês, escreve e envia-as para as 7 igrejas que estão situadas na Ásia. Queridos e amado irmão, lembrando que estas igrejas que vão aparecer aqui não são religiões, não são denominações. Aqui são cidades, e que cada cidade estava situada uma igreja. Aqui nós estamos falando de uma única igreja, uma igreja só. E essa igreja, meu amigo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela passou por várias fases. Ela passou por várias mudanças. E é sobre isso que neste estudo nós iremos comentar. As 7 igrejas que nós encontramos aqui em Apocalipse, para ser mais exato, no capítulo 2 e no capítulo 3, aonde estão escritas essas cartas que o próprio João escreveu, elas representam 7 fases que a igreja passaria. 7 fases, desde a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Portanto, o Apocalipse ele vai registrar 7 fases que a igreja iria passar no decorrer dos tempos. E eu quero falar, meu amigo e amado irmão, sobre essas fases no decorrer deste estudo. Mas uma coisa interessante, que quando João ele vai escrever as cartas no livro do Apocalipse, e ele vai enviar para essas 7 igrejas que estavam situadas ali na Ásia Menor, que hoje é ocupado pelo território da Turquia. Interessante que quando nós lemos essas cartas, elas vão conter 5 descrições. A primeira descrição, elas têm uma apresentação. Jesus ele vai se apresentar para a igreja. A segunda descrição, elas vão conter um elogio. Jesus ele vai elogiar a igreja do período. A terceira descrição, elas vão conter uma palavra de repreensão. Jesus ele repreende a igreja, porque às vezes a igreja deixou a desejar em um certo ponto. A quarta descrição, elas contêm um aconselhamento. Jesus ele vai aconselhar a igreja. E a quinta descrição, elas vão conter, e todas elas vão se encerrar com uma palavra de promessa.
ou seja, ao que vencer, ao que vencer e ao que vencer. Isto é uma palavra de promessa no qual nós encontramos nessas 7 cartas. Eu poderia ler, amigo, todas elas, mas o nosso tempo aqui é escasso e eu não quero tomar muito tempo neste estudo. Portanto, eu vou destacar aqui algumas coisas que se destacaram nessas fases. Alguns tópicos, alguns pontos importantes que eram essenciais em cada fase. Então vamos comentar sobre cada uma dessas fases. Como eu disse, essas 7 igrejas, elas representam 7 fases da igreja. A primeira fase é Éfeso. Éfeso, ela começa no ano 31 e se estende até o ano 100. O que aconteceu nessa fase? Essa fase, meu amigo, ficou marcado como uma igreja vitoriosa. Uma igreja no qual o inimigo perseguiu, usando o próprio Império Romano para perseguir os apóstolos, perseguir a igreja primitiva e alguns irmãos principiantes do Evangelho de Cristo. Mas a igreja foi vitoriosa, porque mesmo com tanta perseguição, a igreja continuou sendo leal a Deus, sendo leal à sua palavra. Esta é a primeira fase. Terminou a primeira fase, entramos na segunda, que é o período de Esmirna, que teve início no ano 100 até o ano de 313. Este período ficou marcado como um período sangrento dentro da igreja, no qual aconteceu vários mártires, vários martírios. E se você ler Apocalipse 2, versículo 10, ali fala de uma tribulação de 10 dias. Nós sabemos que dias na profecia são representados por anos, ou seja, a igreja passaria por um período de provação que durante 10 anos iria padecer, durante 10 anos iria sofrer, ou seja, foram 10 anos de muito sofrimento, de muita escassez para muitos irmãos que viviam naquele período. Ou seja, esta igreja ficou marcada por ter um grande derramamento de sangue, porque muitos cristãos derramaram sangue inocente por causa do seu testemunho, por causa da palavra de Deus, por eles ter sido leal ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminou o período de Esmirna, entramos agora no período de Pérgamo, que iniciou-se no ano de 313 e se estendeu até o ano de 538. Ou seja, em Pérgamo ocorreu várias mudanças. E se você for prestar atenção na carta que João escreveu a Pérgamo, você vai ver que ali Balaão é mencionado. Mas por quê? Porque a corrupção, meu amigo e querido ouvinte, acabou entrando na igreja. Aonde a igreja ela trocou a verdade pelas culturas e pelo paganismo. Ou seja, mudanças aconteceram no decorrer desse período. Foi em Pérgamo que foi em Pérgamo, na verdade, que o inimigo afrontou muito a igreja, afrontou a santa verdade bíblica, usando um homem. E que através desse homem ocorreu muitas mudanças. E uma dessas mudanças foi na lei de Deus. A lei de Deus foi alterada. Uma dessas mudanças que aconteceu foi o estabelecimento da guarda do domingo. E a igreja então passou a repousar no domingo. Ocorreu várias mudanças neste período, ou seja, a igreja começou a se corromper. A igreja começou a se contaminar com as culturas e com o paganismo. Foi em Pérgamo que Satanás estabeleceu o seu trono dentro do cristianismo. Perseguir não estava resolvendo, então o inimigo resolveu se infiltrar no meio do povo de Deus, estabelecendo seu trono e assim semeando as mentiras em meio às verdades bíblicas. Termina o período de Pérgamo. Entramos agora no período de Tiatira,
que teve início em 538 e se estendeu até o ano de 1517. Durante esse período de Tiatira, este período foi conhecido por uma igreja apostatada. O que é isso? A igreja abandonou totalmente a palavra de Deus, o abandono da verdade, o abandono da doutrina e a valorização a outros tipos de cultura e de paganismo que foram surgindo. Foi nesse período, meu amigo, que surgiu o culto aos mortos. Foi nesse período que surgiu o culto e adoração aos santos apóstolos. Foi nesse período que surgiu a doutrina do purgatório. Foi nesse período que foi criado a Santa Inquisição, em que muitos cristãos foram perseguidos. Foi nesse período que muitos exemplares de Bíblia foram queimados. Foi nesse período que estabeleceu a compra da salvação, ou seja, a tal da indulgência. Foi nesse período, meu amigo. E se você ler a carta, você vai ver que Jezabel é mencionada. Por que Jezabel ela é mencionada na carta de Tiatira? Jezabel foi uma mulher pagã, uma mulher no qual trouxe a idolatria para Israel, e assim o povo se corrompeu. Foi o que aconteceu durante essa fase. A idolatria começou a ser estabelecida dentro da igreja, e a igreja foi ficando apostatada, abandonando a verdade pura e simples. Terminou Tiatira, entramos agora em Sardes. Sardes teve início no ano de 1517 e se estendeu até o ano de 1798. Durante esse período estava ocorrendo, amigo, a reforma protestante, estava estourando na Europa. Deus ali vai usar um homem de dentro da igreja romana para trazer o povo, para trazer o poder eclesiástico para as Sagradas Escrituras. Este homem teve a oportunidade de estudar a Bíblia e ele percebeu que tinha algo nas Escrituras que não conferia com aquilo que o papado e a igreja romana ensinava. Então este homem, ele vai apresentar 95 teses contra a venda de indulgência, mas nunca foi, amigo, a atitude desse homem, chamado Martinho Lutero, promover a reforma protestante. O intuito dele era fazer com que a igreja voltasse para as Escrituras, algo que não aconteceu. Resultado, este homem acabou sendo perseguido e este foi sequestrado pelo seu próprio amigo, e o seu amigo, para o livrá-lo da morte, acabou deixando ele, aprisionando ele em um castelo. E foi justamente naquele castelo em que Lutero ficou aprisionado que ele vai traduzir a Bíblia, que ele vai traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Ou seja, a palavra de Deus começou a chegar até os humildes de coração. E assim Lutero conseguiu reunir um monte de seguidores, e pessoas ali passaram a seguir aquilo que Lutero pregava. Resultado, houve confronto, houve massacres, houve perseguição, e muitos cristãos, para estar livre dessas perseguições, optaram em fugir, optaram em procurar novas terras, novos horizontes, porque eles queriam exercer a sua liberdade civil e também a sua liberdade religiosa. E foi exatamente, meu amigo, que um grupo de 100 pessoas aproximadamente entraram numa embarcação chamada Mayflower. E nessa embarcação eles foram procurar novas terras, novos horizontes, até que eles chegaram ao norte do continente americano e ali eles se estabeleceram. Amigo e querido ouvinte, ali exatamente no ano de 1620, quando esse grupo de cristãos chegaram nas praias norte-americanas, ali, amigo, estava nascendo a maior nação protestante. Inclusive hoje essa nação é a maior potência mundial. É óbvio que eu estou falando dos Estados Unidos da América. Ali nascia essa nação, cristãos fugindo da perseguição romana
para poderem alcançar novas terras, novos horizontes, para cultuar o seu Senhor, para poder exercer a sua liberdade civil e também a sua liberdade religiosa. Terminou Sardes. Entramos agora no sexto período, na sexta fase da igreja, que é a fase de Filadélfia, que teve início no ano de 1798 e se estendeu até o ano de 1844. Filadélfia é conhecido como uma igreja reformada. Ou seja, no ano de 1798 ocorreu a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte, no qual ele, juntamente com suas tropas, entraram na Capela Sistina e prendeu o Papa. E quando ele vai prender o Papa, terminou um período que nós chamamos na história de supremacia papal. Quando encerrou este período de supremacia, o papado deixou de exercer a sua autoridade e principalmente a sua influência no mundo. Foi justamente nesta fase da igreja que foram surgindo as sociedades bíblicas, e assim a Bíblia começou a ser impressa e começou então a Bíblia ser divulgada e assim chegar até todas as pessoas. E as pessoas então passaram a ter acesso a um exemplar de Bíblia e assim acompanhar os ensinamentos que Cristo nos deixou. A igreja começou a ser reavivada, a igreja começou ali uma nova era, a igreja começou a voltar para a palavra de Deus. Encerrou o período de Filadélfia e entramos agora no sétimo e último período, que é o período de Laodiceia. Este período teve início, amigo, em 1844 e ele vai se estender ainda até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a igreja, a fase que nós estamos vivendo. Estamos vivendo neste período, amigo, no período da igreja de Laodiceia. Mas eu quero aqui compartilhar algo com você. Quando você vai ler essas 7 cartas, elas vão conter as 5 descrições que eu falei: a apresentação, elogio, uma palavra de repreensão, um conselho e uma promessa. Percebe-se que aqui, das 7 cartas que João escreveu, somente uma não é elogiada por Jesus. Todas as outras 6, Jesus vai elogiar. Mesmo a igreja passando por essas fases, mesmo ocorrendo várias mudanças, mesmo Satanás implementando o seu trono dentro do cristianismo, sempre havia um grupo de cristãos que estava sendo perseverante na palavra, que estava na perseverança, mesmo com mudanças acontecendo. Esse grupo estava convicto de que um dia Deus levantaria alguém para proclamar as suas verdades. Sempre existiu um grupo que não se curvava diante daquilo que era pregado pelo papado. Sempre existia. E todas as 6 igrejas Jesus elogiou. Mas teve uma igreja que não recebeu elogio de Cristo. Sabe que igreja que é, meu amigo? É a igreja de Laodiceia. Ou seja, é a igreja do momento atual. Laodiceia não recebe elogio. Jesus, ele não vai elogiar essa igreja. Só por quê? Porque essa igreja é uma igreja autossuficiente. É uma igreja que só se preocupa com o próprio ego. Uma igreja que só se preocupa com os seus próprios interesses. Uma igreja que não está nem aí com a salvação. Uma igreja que não se preocupa em promover a volta de Jesus. Uma igreja que não se preocupa em ensinar a palavra de Deus do jeito que ela é. Ensina sim, de outras maneiras.
mas não de acordo com o que a própria Bíblia vai nos revelar. Hoje, meu amigo, há muitas pessoas que não se preocupam com isso. Hoje em dia, há muitas pessoas vivendo da fé, ou seja, usam a fé para tentar barganhar com Deus. Muitos têm usado isso, muitos estão se enriquecendo por isso, e tem pessoas que estão se enriquecendo por usar a tua fé. Tem pessoas, meu amigo, que não se preocupam na salvação do ser humano. Tem pessoas que não se preocupam em pregoar o amor, em pregoar a verdade. Hoje em dia há muitos charlatões que pregam a palavra, lançam a palavra de prosperidade no intuito de te iludir, de te enganar. Usa a palavra de Deus, profana a palavra de Deus. Estão trocando santo pelo profano. Estão trocando certo pelo duvidoso. E assim a igreja hoje está se afastando da Bíblia. A igreja está se afastando dos ensinamentos que Cristo nos deixou. Devido a essas coisas, meu amigo. É por isso que Jesus, ele não elogia esta igreja. Porque é uma igreja que só se preocupa com os seus próprios bens materiais, com os seus próprios interesses. Eu te pergunto, hoje em dia, há muitas pessoas pregando a palavra de Deus, apontando para você que você tem que dar alguma coisa para obter outra. Ou seja, meu amigo, é tanta heresia. Usa a palavra de Deus para tentar te manipular. Usa a palavra de Deus para tentar, meu amigo, te enganar, no intuito que se você for dar, você vai ser abençoado. Em primeiro lugar, meu amigo, Jesus, ele não faz barganha com ninguém. E segundo, meu amigo, e eu desafio qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pastor, aonde é que está escrito na Bíblia que Jesus nos promete riqueza, de que se nós servirmos a Cristo, nós vamos ser ricos, nós vamos ser milionários. É óbvio, não confunda. A Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. É claro que nós, sendo cristãos, Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre, mas não confunda isso, querido, com enriquecimento. E isso, o que está acontecendo hoje. A palavra de Deus, meu amigo, tem sido comercializada. Não está sendo pregada. Muitos estão fazendo um comércio, promovendo os seus próprios interesses. Aonde é que está na Bíblia Jesus nos prometendo riqueza? Jesus um dia disse para um discípulo: os passarinhos têm seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. Jesus ainda ele vai dizer para outro discípulo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu te pergunto, onde é que está a riqueza? Aonde é que Jesus nos promete riqueza? Ah, mas Cristiano, tem um versículo em João 10:10 que diz que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. É óbvio. Eu quero conversar com você. Vamos conversar, meu amigo. Você está aí na sua casa. O texto, meu amigo, não está se referindo a bens materiais. Quando Cristo ele fala isto, ele não está aplicando a riquezas materiais, e sim nas riquezas espirituais. Ou seja, qual é a maior riqueza que eu e você, nós queremos conquistar, queremos almejar? Qual que é a maior riqueza, meu amigo, que nós cristãos? Qual que é? É a vida eterna que Cristo vai nos conceder na sua vinda. Jesus, querido, nesse texto, ele nos oferece uma vida plena, uma vida, meu amigo, de regalias, uma vida cheia da essência e da
autoridade de Deus, uma vida riquíssimas, mas não aqui, mas sim naquilo que Ele está preparando para nós. Ou seja, uma vida plena na Nova Jerusalém. Esta é a vida, meu amigo, plena, que Cristo está nos proporcionando. Mas o que acontece hoje? Muitos estão te enganando. Muitos estão, meu amigo, usando a palavra de Deus para te convencer. Aprenda a palavra de Deus, meu querido. Se apegue a este livro, não se aparte desse livro. Não caia na onda dessas pessoas que só querem o teu dinheiro. Eu te pergunto, querido e amado irmão, se é verdade que se nós, que somos cristãos, Jesus nos promete riqueza, então vamos fazer prova? Vamos? Quantos evangélicos tem o nosso país? Quantos evangélicos há na tua cidade? Agora, depois que você fez essa conta, agora analise. Quantos são ricos? Quantos andam de a jato, de aviões? Quantos viajam? Quantos têm mansões ou têm carros importados? Meu amigo, tem cristãos que estão vivendo pela graça e pela misericórdia de Deus. Tem cristãos, meu amigo, que estão clamam a Deus para Deus enviar uma provisão, porque não aguenta mais a prova, não aguenta mais passar dificuldade. Tem cristão, meu amigo, que passa provas. Tá vendo como muitas pessoas te enganam, meu querido? Não caia na onda dessas pessoas. É por isso que a igreja de Laodiceia, querido, ela não recebe elogio. Ela não é elogiada por Deus. Devido a essas coisas que estão acontecendo hoje, muitos não estão se preocupando em pregar na palavra. Estão se preocupando em se enriquecer. Estão se preocupando em ter mansões. Agora pergunte para eles se eles estão dispostos a ajudar aquelas pessoas que tanto precisam. Pergunte para eles se eles podem ajudar esses líderes que andam de jato, que andam de avião, que andam de carros. Pergunte se eles estão dispostos a ajudar o mendigo, aquela pessoa que está na prova. Se eles podem pelo menos compartilhar um pouco da riqueza que tem com aquele que está tanto precisando. Meu amigo, é difícil. Eles não vão fazer isso, porque não é o foco deles. É por isso, meu amigo, que eu te convido para voltarmos para a Bíblia, para voltarmos para essa palavra, porque é essa palavra que vai nos dar direção, é essa palavra que vai nos dar orientação, e assim nos instruirmos para obtermos um céu de glória. E assim, quando chegarmos lá, nós vamos obter todas as promessas que Deus vai conceder para aqueles que se mantêm leal à sua palavra. Eu quero orar por você neste momento. Inclina a tua cabeça e vamos orar. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estarmos estudando o teu livro e assim desvendando os seus mistérios através da profecia. Nos ensina, meu Deus, a sermos uma igreja perseverante, uma igreja fiel, uma igreja que venha se apegar com os teus ensinamentos e principalmente o Senhor, que a gente não venha se afastar da verdade. Instrua este amigo no caminho certo e nos abençoe em nome de Cristo Jesus. É a minha oração. Amém. E lembre-se, amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.